Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. De imediato, convido para a mesa Dom Roberto Paz, bispo da Diocese de Campos, Rio de Janeiro, e bispo referencial nacional da Pastoral da Saúde da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Convido o vereador de Campinas e professor de Medicina da PUC, Pedro Tourinho. Convido Lígia Bahia, professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, UFRJ e IESC, e integrante da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Abrasco. Seja bem-vindo, Lígia. Convido Carlos Occhi, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA. Seja bem-vindo, Carlos. Convido Isabela Soares Santos, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública da ASP Fiocruz e diretora executiva do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, SEB. Seja bem-vinda, Isabela. Convido Ronaldo Ferreira, presidente da FENAFAR e do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Sejam todos bem-vindos. Vamos de imediato aos convidados com o tempo conforme acertado, de 5 minutos para cada um. 5. Devido ao horário, né? Mas pode ter certeza que o presidente aqui será muito tolerante. Quem precisar 10, vai falar 10. Seja bem-vindo. Ok? Como são 10h37, essa é a segunda mesa, e não há uma terceira mesa, pelo que vi, vamos então aqui para ouvir já o grito geral aqui na mesa. Quanto? Só 5? Tá bom, valeu a reclamação, mostra que a pressão funciona, 10 minutos para cada um, então, aqui na mesa. Dom Roberto Paz, com a palavra, seus 10 minutos. Eu quero saudar com muita estima e admiração aos participantes desta segunda mesa, mas também a primeira mesa que eu acompanhei com muito interesse e aprendendo muito também, que debaterá o financiamento do SUS, ou melhor ainda, o subfinanciamento ou a míngua que dificulta a sua operacionalidade, bem como a realização dos princípios que foram defendidos e elencados aqui. Tão caros à vida e ao direito à saúde universal e integral do nosso povo. Eu queria dizer que estou falando como pastor referencial desta pastoral, que para mim é a menina dos olhos, porque não é aquele refrão, saúde é o que interessa, mas saúde é vida, é salvação da pessoa humana, é a pessoa por inteiro, é recuperar a inteireza do ser humano. Então é uma luta pela humanização, por sermos mais humanos, plenamente humanos. Então, meu olhar vai ser um olhar de uma foto artesanal da experiência de milhares de agentes da saúde, agentes comunitários que compartilham o sofrimento com o povo, mas também são aliados na luta e na esperança. Porque, no fundo, cada ser humano tem as fragilidades, mas também tem suas potencialidades. E o agente da saúde está nesse meio ajudando, ou fazendo nascer essa esperança. Que visitam, encorajam, amparam ou cuidam do povo sofredor, animando-o a lutar pela cidadania plena, que eu acho que é o grande fulcro desse encontro aqui hoje. Como cantava a estrofa do hino da campanha da Fraternidade 2012, nós fizemos 2 campanhas da Fraternidade sobre Saúde. 1981, Fraternidade e Saúde, e 2012, que a saúde se difunda sobre a terra. Aqui temos um médico simpático, benigno, humanitário, que como bom samaritano atende a quem está caído. Não vai perguntar, você tem plano de saúde, meu filho? Você tem convênio? Não. O ser humano é qualquer irmão nosso que está precisando da nossa ajuda. E tem que ser universal mesmo, como foi defendido aqui, o SUS. E é para pessoas, muito bem, compartilho isso, a pessoa como centro.
Vejam bem o que dizia a primeira estrofe. Há quanta espera desde as frias madrugadas, pelo remédio para aliviar a dor. Este é o teu povo em longas filas, a mendigar pela saúde, meu Senhor. O cidadão não pode ser mendigo. O cidadão não pode estar ao léu assim, de depender de favores. E tem mais. O dinheiro não é do governo, o dinheiro é público. É da sociedade. O governo ajuda a administrar. Queria dizer também que esses efeitos que nós sentimos no dia a dia, no nosso trabalho pastoral, é resultado disto, do subfinanciamento, o retiro das dotações orçamentárias previstas pela Constituição, a renúncia fiscal em favor dos planos de saúde privado, a entrega ao capital estrangeiro deste campo. São, sem dúvida, o cenário que explica a triste sina do paciente que não tem recursos. Experimenta o corredor da morte hospitalar, muitas vezes se torna um corredor sem saída. A mistanásia, essa palavra que hoje é diferente da eutanásia. Mistanásia é, bom, alguém vai morrer, vamos escolher o que tem mais probabilidade. Como se a gente pudesse fazer a escolha de Sofia, banalizar assim a morte dos pacientes. E a roleta russa que, no atendimento, numa sondagem do IPEA, a maioria das pessoas se depara com 3 problemas na saúde: a falta de médicos, a falta de leitos e a dificuldade de chegar a uma consulta. A questão do financiamento do SUS, como também já foi dito, e com muito melhor propriedade do que eu, está enquadrada num patamar, em um conceito mais amplo que a Constituição chama o Sistema de Seguridade Social, com seus 3 componentes: saúde, assistência social e previdência, que é a arquitetura, por assim dizer, os direitos sociais, e defende o Estado garantista, o Estado social de direito. Me permita só, Pois não. queria cumprimentar a presença da senadora Regina Souza. Eu ia convidá-la já para sentar aqui na mesa com a gente. É uma militante dos direitos humanos, tem tudo a ver com essa reunião. Eu sempre digo que essa me representa. Senador, deu branco aqui. Já está conosco aqui o senador Humberto Costa, militante dos direitos humanos, foi ministro da Saúde, e já convidava aqui a todos, Humberto, para o lançamento da frente do SUS. Viu, Humberto Costa? Eu já, em teu nome, convidei a todos para estar hoje à tarde, às 17 horas, no lançamento, e ele vai ser um dos coordenadores da Frente Parlamentar do SUS aí. Bela iniciativa do movimento. Volta a você, eu descontarei do teu tempo a minha fala. Não, mas estávamos a falar que é bom entender o SUS sempre num marco muito maior que o Estado garantista de direito, o Estado social de direito. E a respeito da crise que estamos passando, não podemos esquecer a conjuntura internacional, especialmente na América Latina. Fala muito bem o jurista Zaffaroni, Giulio Zaffaroni, que estamos a viver, ou está sendo instaurado em todos os países da América Latina, uma espécie de autoritarismo cool, suave. O Papa Francisco falou no Ceilão de golpes suaves. A gente não se dá conta, mas estão alterando a arquitetura dos direitos, estão alterando o sentido e o funcionamento das instituições. Por isso, se dá, Paulo Benavides também afirma isto, a desconstrução do constitucionalismo progressista na América Latina. Vemos que não se trata apenas, nesta crise, de falta de dinheiro em caixa, mas o foco está em tirar direitos, voltarmos a uma democracia restrita ou de fachada, violando a proteção e a dignidade
das viúvas, dos idosos, dos pobres e dos excluídos. Por isso afirmamos sem medo, golpear o SUS é golpear a democracia. É destruir a democracia. É destruir a equidade, é destruir a justiça social com o princípio humanizador. A solução do SUS, no entanto, não virá de uma visão tecnocrática, de sanitaristas de gabinete aliados à indústria farmacêutica ou à medicina mercantil, mas da mobilização do povo como esta, em torno ao direito à vida, em torno ao direito à saúde, conclamando a todos os movimentos, associações, comunidades, a se unirem nesta luta que vai além do SUS, não fica no SUS. Por isso que é uma luta abrangente, é integradora. É necessário compreender que qualquer alternativa ao SUS será voltarmos à barbárie, à volta ao descaso, ao despojamento dos direitos. Longe de regredir, como foi também afirmado aqui na mesa anterior, temos que avançar no financiamento público, na tributação progressiva, na construção de um paradigma de saúde mais totalizador, que supere, como gostei dessa ideia, o modelo hospitalocêntrico, intervencionista, que esteja mais centrado na vida, na pessoa, na família e no cuidado da casa comum. Também devemos começar a onerar as chamadas indústrias da doença, a bebida, o tabagismo, o capitalismo selvagem das multinacionais da saúde. Nisto, todos os homens e mulheres de bem, todos os cidadãos de todos os credos e filosofias, que sejam honestos e sejam decentes, devem se dar as mãos, para que a saúde, como nós colocávamos em 2012, se difunda na nossa pátria, se difunda em toda a terra, Eclesiástico 38:8, para que tenhamos deveras um Estado democrático, social de direito, não mais patrimonialista ou excludente, mas servidor e gerador da cidadania. Quero também convidar a repudiar e a denunciar a falsa proposta de cobertura universal da saúde ou saúde para pobres, que não produz cobertura para todos, mas pacotes limitados de serviço que não respondem nem atendem à saúde e às carências do nosso povo. Finalmente, desejo fazer uma oração, que o Deus da vida e fonte de misericórdia e da saúde plena nos permita evitar a expoliação e a morte do nosso povo, e talvez com pessimismo na análise, mas com muita coragem e esperança, nós vamos mudar este quadro. E quero terminar com as palavras de Dom Helder Câmara. Sonho que se sonha só é um sonho apenas. Mas quando a gente sonha só, junto e no coletivo, a gente muda a história. Pela mudança. Muito bem. Dom Roberto Paz, bispo da Diocese de Campos, Rio de Janeiro e bispo referencial nacional da Pastoral da Saúde, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mostrando caminhos aqui para que a gente efetivamente sejamos sujeitos da nossa história. Nós todos. Isto bem, meus cumprimentos, parabéns pela fala. De imediato, o vereador de Campinas e professor de medicina da PUC, o senhor Pedro Tourinho. Bom dia a todos, a todas. Prazer imenso estar aqui para defender os direitos, defender a vida. É particularmente crítico esse momento em que o Brasil está num momento de encruzilhada efetiva e a discussão sobre os direitos sociais, sobre a Seguridade Social está posta em xeque, dado que o pacto da chamada Nova República, no meu entender, se fez rompido e apresenta-se de forma muito clara, muito rápida e voraz, uma agenda que jamais seria uma agenda referendada pelo povo num contexto de debate franco, público, sobre quais os rumos que o Brasil deve tomar. E essa agenda, ela caminha, ela
estende seus tentáculos, a sua direção de desconstrução, de forma particularmente clara, para o arcabouço das políticas sociais que foram tão duramente conquistadas ao longo de muitas décadas de luta por inúmeros militantes, entidades, movimentos. E acho que essa encruzilhada, nesse momento, ela se apresenta para as pessoas numa falsa dicotomia que, no Brasil, e eu acho que em qualquer lugar do mundo, ela é de fato impossível, que é a apresentação para as pessoas, para o público, para a opinião pública, da possibilidade do Brasil resolver os seus problemas na área da saúde, não através de um modelo calcado na lógica da necessidade, na lógica do direito, na lógica da seguridade e da proteção social, mas sim na lógica do seguro, na lógica de uma relação de mercado em que se paga por um pacote de produtos e se consome esses produtos na medida em que se apresentam as necessidades. Quem vivencia a realidade dos planos privados de saúde no Brasil e em outros países do mundo onde esse tipo de modelo é o modelo preferencial para a garantia da assistência à saúde, sabe que esse é um modelo que ele é necessariamente excludente, ele tem um custo que é progressivo na medida em que a idade das pessoas avança e ele acaba, por consequência, rejeitando justamente as pessoas mais velhas, que são aquelas que vão usar o sistema de forma mais intensiva e, portanto, vão custar mais ao sistema de seguro. E ela também, no caso de um país feito o Brasil, a gente sabe que nós temos uma situação em que uma parcela absolutamente imensa da população ficaria descoberta, né? Mas quando a gente fala assim, parece que tem alguém propondo acabar com o SUS, e o discurso público que é feito não é o discurso de acabar com o SUS. O discurso que se faz é um discurso enviesado, um discurso indireto de enxugamento do Estado, de necessidade de contenção de gastos sociais, um discurso que é falso, porque a gente sabe que o que de fato onera a União não são os gastos sociais, são os gastos com o pagamento de juros e amortização de dívidas, né? São os benefícios que são garantidos sempre para o setor financeiro, mas o discurso que tem tomado o espaço da opinião pública é o discurso da necessidade de contenção de gastos sociais, e é esse discurso que vem justificar essa proposta de emenda constitucional que talvez seja das medidas mais draconianas, mais surpreendentemente desumanas que se viu um governo assumir publicamente na história da nossa República, né? A PEC 241, fosse ela vigente desde o ano de 2003, nós teríamos acumulado hoje, em relação ao que tivemos, um déficit de 314 bilhões, de acordo com o Conselho Nacional de Saúde, a Comissão de Orçamento e Financiamento do Conselho Nacional de Saúde, da qual já fui membro. 314 bilhões de reais a menos teriam sido investidos no SUS, fosse essa emenda constitucional vigente desde 2003. De agora até 2018, caso essa emenda constitucional ela seja de fato efetivada, até 2018 nós teremos menos 12 bilhões, pelo menos, de investimentos no Sistema Único de Saúde. Então, em que pese não haver uma discussão pública para acabar com o SUS, o que essa proposta de emenda constitucional de fato representa é a morte do SUS por asfixia. É uma morte lenta que vai progressivamente tornando um sistema que nunca foi adequadamente financiado, né? Se a gente estivesse falando de um sistema que é razoavelmente financiado e que talvez tenha que ter algum tipo de contenção, mas nós falamos de um sistema que já faz um verdadeiro milagre com a quantidade escassa de recursos, produzindo saúde, produzindo assistência, prevenindo, cuidando das pessoas das mais diversas formas, com uma quantidade pequena, mas
ainda assim fala-se de diminuir essa quantidade de recursos. Então, o que se apresenta, de fato, é sim uma agenda que foi manifestada pelo ministro interino da Saúde, Ricardo Barros, né, nessa manifestação que, pela sua péssima repercussão, foi depois desmentida, tentou se escamotear as suas claras consequências. O ministro aponta que o modelo do Sistema Único de Saúde não é um modelo desejável para ele e para os seus, o que se apresenta como alternativa, né, o que se apresenta como alternativa é a expansão da oferta, talvez, de planos de saúde pautados nessa lógica do seguro, que, feito eu falei aqui, tem a marca de negarem às pessoas a assistência que não está estabelecida dentro do contrato e de serem necessariamente cada vez mais onerosos na medida em que as pessoas envelhecem e, portanto, excludentes. Essa é a alternativa que existe em outros países como modelo, como, por exemplo, nos Estados Unidos, e que a gente vê o setor financeiro, o setor dos planos de saúde cada vez mais fazendo força para garantir que, com o não funcionamento do Sistema Único de Saúde, com a inviabilização da saúde como direito social no Brasil, progressivamente teremos a migração cada vez maior das pessoas forçosamente para essa lógica. Planos populares, planos baratos, planos que supostamente vão garantir saúde para as pessoas e não, mas na prática não o farão. Esta é a extensão da ameaça posta ao Sistema Único de Saúde neste momento. Certamente o momento mais grave, de maior risco para toda a lógica de cidadania, de integralidade, de universalidade e do reconhecimento da saúde como um direito social na história do Brasil redemocratizado. Nunca tivemos nada parecido. E vale colocar, inclusive, que muitos dos usuários do sistema suplementar de saúde foram para as ruas e protestaram pedindo mudanças no Brasil, não imaginavam que, em efetivada esta mudança, também os planos de saúde serão duramente abalados, porque sabemos que o parque de equipamentos hoje instalados no sistema suplementar de saúde já não dá conta da população que ele deveria atender e não dará conta de um afluxo ainda maior de usuários que essa lógica proposta talvez coloque. Para além disso, também se apresenta aí uma outra estratégia de sufocamento, que é o sufocamento do SUS através do sucateamento dos seus serviços assistenciais e dos seus elementos que demarcam essa lógica de garantia de direitos. Estou falando de um ataque à luta antimanicomial, de um ataque à consolidação da atenção básica no Brasil, de um ataque às políticas voltadas para setores que são setoriais que são históricas, como, por exemplo, a política de AIDS e outras políticas importantes que necessariamente têm que ser pautadas por uma ótica da laicidade, da pluralidade, do Estado garantidor de direitos e que reconhece as diferenças entre as pessoas e necessariamente investe e cuida mais de quem mais precisa. Novamente, essa é a extensão do ataque que está posto ao Sistema Único de Saúde hoje. É indispensável que iniciativas como a Frente Parlamentar Mista em Defesa do SUS tenham uma ação itinerante, militante, para produzir e aumentar a sustentação, o lastro social que defende o Sistema Único de Saúde, que defende a lógica da Seguridade Social como a lógica que preferencialmente deve ser adotada no nosso país, defendida, porque o SUS, em que pese o imenso corpo de atores que temos aqui hoje carece de mais lastro social, de mais força. Precisamos de muito vigor, muita vitalidade para de fato enfrentarmos, vou concluir, senador, para de fato enfrentarmos essa onda conservadora, essa onda de destruição de direitos. Quero terminar saudando o saudoso Gilson Carvalho, que foi quem me ensinou sobre financiamento e sobre a saúde, e quero terminar mesmo dizendo fora Temer. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi Pedro Tourinho, vereador de Campinas, professor do Museu da PUC. Só confirma esse dado para mim, que eu achei aqui. A PEC 241, que nós chamamos já de PEC da morte, 314 bilhões a menos
fosse ela do vigente SUS. desde 2013. Só de 2013? 2013. Tá. Eu tinha tomado nota 2013 também. 2013, porque esses dados... É o valor acumulado a preços médios de 2015. Muito bem. São dados que eu vou usar depois no plenário, depois eu quis conferir, porque senão me deixaria um mal lá se eu não conferisse. Muito bem, obrigado, eu peço que deixe os dados aí. Por favor, professora do Instituto de Estudo e Saúde Coletiva da UFRJ, IESC, e integrante da Comissão de Política, Urbanismo e Gestão da Abrasco. Antes da sua palavra, eu quero registrar a presença, com enorme satisfação, aqui do José Carlos Vieira, representando a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, a COBAP. Seja bem-vindo aqui nessa caminhada de todos nós. Por favor, professora Lígia. Bom dia a todos, a todas e todos. Nessa mesa nós estamos com mais mulheres, eu, Isabela e a senadora, então nós estamos assim com a representação bastante, nós triplicamos a nossa representação de mulheres. Queria agradecer muitíssimo. Não, mas para enfeitar também. Também. Queria agradecer muito o convite, o honroso convite para integrar esse esforço de audiência pública convocada pelo senador Paim, do qual eu sou fã há bastante tempo. É muito prazer, então, estar aqui. E eu vou dizer assim, vou aproveitar todas as intervenções anteriores, inclusive de colegas que são estudiosos do tema, como Cornélio, Geniberto, a Jovita, que estiveram na mesa anterior, e agora também essa exposição muito aprofundada do Pedro, para, então, e claro... para não dizer que o nosso bispo, que eu fiz questão de sentar do lado dele para ver se eu melhoro minha passagem para outra dimensão, que a exposição, assim, muito importante esse trabalho da pastoral e como que a gente vem avançando na compreensão do sistema de saúde, esse esforço que a CNBB faz e, sinceramente, parece uma tese de doutorado. A exposição aqui teria sido aprovada na universidade. Bem, mas eu também tenho que falar alguma coisa, afinal de contas eu fui convidada, eu acho que já se falou bastante, mas eu queria, assim, dividir minha intervenção em dois pequenos pontos. Um deles é tratar desse problema do financiamento do SUS. Na realidade, nós somos um país que gasta pouco com saúde. É muito importante que os parlamentares saibam disso. Nós gastamos menos com saúde do que a média mundial dos gastos com saúde. Então, esse é um ponto importante. Nós gastamos mais na parte privada do que na parte pública com saúde, o que torna o SUS, então, um problema crônico de subfinanciamento. O SUS sempre foi subfinanciado desde o seu surgimento, embora tenha sido um projeto formalmente muito bem sucedido. A aprovação bem sucedida no SUS na Constituição, ela foi muito mal sucedida ao longo da sua existência no que diz respeito ao financiamento, e é importante que a gente constate isso nesse momento, porque foi a luta do financiamento que nos trouxe até aqui. Nós passamos durante 15 anos na esperança de que a regulamentação da emenda constitucional ela fosse ser virtuosa para o SUS. Entretanto, ela não foi. E ela não foi no governo golpista atual. Ela foi no governo anterior. Nós perdemos no governo anterior. E isso nos desorganizou enormemente, porque essa foi a luta que nos fez continuamente estar em torno do SUS, etc. Não é à toa que, nesse momento, nesse golpe, ele abate o SUS pelo financiamento, mas ele abate o SUS também pelas condições que ele nos encontra, as condições que ele nos encontra em termos de organização, e eu queria falar um pouco sobre esses dois pontos. Por quê? Porque é muito importante que a gente constate que, aos 2 milhões de assinaturas entregues, ou seja, uma manifestação viva da sociedade, da campanha capitaneada pela CNBB, eles não desapareceram no Congresso. Houve uma votação. Dom Leonardo, assim, usou uma metáfora. Eles só que eles não desapareceram. Houve uma votação, inclusive os partidos progressistas votaram contra a gente.
Nesse momento, inclusive, alguns parlamentares sanitaristas votaram contra uma regulamentação que seria a regulamentação mais correta para que o SUS tivesse recursos. Isso nos abateu imensamente. Hoje, então, é muito importante que a gente retome a nossa presença nessa casa, mas que a gente retome a presença nessa casa com algum grau de reflexão, sem o que é como se essa história não tivesse ocorrido, e essa história ocorreu. Portanto, o que se passa agora não é, assim, alguma coisa, não é uma novidade em si. A novidade em si é o discurso no qual ela vem embalada. Na realidade, o discurso hoje, para retirar recursos da saúde, ele é novo. Ele é o discurso que os direitos sociais não cabem no orçamento. Ou seja, qual é o discurso? A Constituição brasileira não cabe no orçamento. Esse discurso repetido, reiterado ad náusea, ele é novo, mas o desfinanciamento do SUS não é novo. E é, portanto, importante que a gente reconheça essa retórica, reconheça o que tem sido as ações práticas, especialmente para nos orientar nessa luta. O que tem acontecido? Só se fala do lado da despesa, só se fala em cortar a despesa. Não se fala do lado da como que nós podemos arrecadar mais. Sonegação fiscal é corrupção. Sonegação fiscal é corrupção. E isso não tem sido em momento algum dominado adequadamente. Chama-se corrupção. O que não se paga de previdência no país, o que não se paga de imposto e o que se tem de dedução fiscal, isenção, etc., inclusive na saúde, são práticas que teriam que ser sustadas imediatamente. Em segundo lugar, é muito importante que a gente, assim, divida esse conhecimento que nós temos, que o austericídio, que é o que se pretende praticar nesse país, que na realidade é o que já está se praticando nesse país, matou na Grécia, matou na Rússia. Na Rússia, as taxas de esperança de vida diminuíram em função do ajuste fiscal. Essas experiências, elas estão escritas, tem artigos científicos relatando todos esses processos. O que vai acontecer no Brasil, as condições de saúde vão piorar. Não é alguma coisa que não tenha consequência. Nós pioraremos as taxas de mortalidade infantil, pioraremos as taxas de mortalidade materna. Portanto, isso não pode ser tratado como uma medida tecnocrática de contas que os economistas fazem nos seus gabinetes. Isso tem consequências para a vida dos brasileiros, para as futuras gerações desses brasileiros. Então, esse é um segundo ponto. Eu penso que todo esse conhecimento acumulado, ele deveria ser tornado mais prático e ser repassado para os senadores, para as senadoras, para os deputados, para as deputadas. Bom, um outro ponto que eu também gostaria de me referir, eu diria assim, essa PEC é a PEC da morte, mas o clientelismo político praticado hoje pelo governo golpista, ele também mata. O que tem acontecido hoje no Ministério da Saúde é um escândalo. A outorga do Ministério da Saúde para o PP, entregar de presente o Ministério da Saúde para um partido político, para que esse partido político balcanize o Ministério da Saúde, isso é um crime contra a saúde, é um crime contra a vida. E isso está acontecendo debaixo das nossas barbas. Não apenas o ministro, é um ministro que não tem nada a ver com a saúde, como agora foi nomeado para o segundo cargo mais importante da saúde, que é a Secretaria de Atenção à Saúde, cujo orçamento é maior do que o do Ministério da Defesa, uma pessoa que eu diria assim, que é um clientelismo ao cubo. Ele é, ao mesmo tempo, filantrópico, privado e dirige uma OS. Essa pessoa, essa experiência de promiscuidade, de imensa promiscuidade entre público e privado, ela está sendo recompensada pela nomeação de uma pessoa no segundo cargo mais importante da saúde no país, nas condições normais de temperatura e pressão.
esse currículo dessa pessoa seria assim, ele seria imediatamente vetado. Não é possível que interesses públicos e privados se misturem desta maneira, em pleno século XXI, num país que ainda é a 8ª economia do mundo. E isso tem sido tratado assim, dessa maneira. Entrega a Secretaria de Saúde Indígena. Na realidade, a Secretaria de Saúde Indígena foi entregue antes, foi entregue ainda no mandato do Marcelo Castro, e vai se assim balcanizando nessa prática que se naturaliza. Por quê? Naturaliza porque também aí não precisa tanto dinheiro. Se é para transformar o Ministério da Saúde em negócio, se é para que a eleição municipal, a próxima eleição municipal, os candidatos desse partido sejam contemplados com algum dinheiro, esse orçamento ele é suficiente. Ele não é suficiente se for para que o Brasil tenha mais saúde. Ele é suficiente para essa prática de pequenos negócios que tem sido praticada e tem sido praticada de uma maneira totalmente desavergonhada. O ministro da Saúde se reúne com diretores de hospital e nessas reuniões comparecem deputados. Os deputados que nomeiam quem vai fazer as compras desses hospitais. Não existe mais mediação. Não existe mais o que é uma razão técnica e o que é, então, esse clientelismo político. Eu diria que esses dois elementos, eles estão completamente combinados. Não é um problema só de financiamento, tem um problema político que tem que ser tratado nessa casa. E, por fim, eu queria dizer que tudo isso, essa crise, uma palavra de esperança, eu aprendi com o Dom Leonardo, queria também falar uma palavra de esperança, que nós estamos mais unidos nesse momento, não é? Nós estamos mais unidos, nós teremos que nos unir. E acho muito importante que o senador Paulo Paim também seja o nosso senador, que nós podemos chamar o senador Paulo Paim o senador para chamar de meu. Por quê? Porque o senador Paulo Paim luta pela Previdência há muito tempo, pela CLT há muito tempo, e não é possível mais a gente trazer tudo isso tão fragmentado. A gente não pode mais ficar quem luta pela Previdência, quem luta pela saúde e tal. E eu queria propor, assim, muito finalmente, que a gente pudesse fazer um seminário sobre saúde, previdência, direitos sociais no Senado, com bastante tempo, que a gente se dedicasse a isso. Por quê? Porque, no meu modo de ver, nós temos hoje que enfrentar o seguinte desafio e chamar para o seguinte desafio. Nós queremos discutir com a velha direita e nós queremos discutir com a nova direita. Nós temos argumentos, nós queremos chamá-los para que esses argumentos eles fiquem explícitos. Chega de disfarce. Eu diria que nós, nesse momento de crise, ganharemos muito se formos capazes de que os quadrados, os lugares de onde nós falamos, os lugares de onde nós situamos, fiquem mais claros para a população. Obrigado. Muito bem, doutora Lígia Bahia. Já de pronto, a Comissão de Direitos Humanos se propõe, inclusive com os organizadores desse evento e de todo o dia de hoje, para realizarmos um seminário sobre a Seguridade Social, assistência, saúde e previdência. Está aceito já a sua proposta. Vamos só acertar a data em comum acordo, junto com a CNBB, naturalmente, todos os segmentos. A professora Lígia, faz questão de repetir, a professora do Instituto de Estudo em Saúde Coletiva, da UFRJ, do IESC, e também integrante da Comissão de Política, Planejamento e Gestão da Abrasco. Parabéns, doutora. Passamos a palavra de imediato a Carlos Oski, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do IPEA, e registrando a presença, já conosco, da senadora Fátima Bezerra. A senadora Regina Souza está aqui na mesa. E só faltam mais dois, e em seguida as senadoras usarão também a palavra. Bom dia. Na pessoa do senador Paim, eu gostaria de cumprimentar todos os senadores e deputados presentes, fazer uma saudação aos meus colegas, minhas colegas da mesa, todos os presentes. O título desse debate é Financiamento do SUS frente
aos anúncios do governo interino. A primeira observação, portanto, que me caberia fazer é entendermos que a PEC 241, ela é expressão objetiva no plano fiscal, ela é uma expressão objetiva no plano fiscal, ou seja, no plano da disputa dos recursos públicos, o caráter antidemocrático, o caráter de desmonte da Constituição de 88 e dos direitos sociais do governo interino. Ou seja, a discussão em torno da PEC 241, ela é central, seja na luta institucional, seja no movimento social, no movimento popular. Portanto, meus companheiros, minhas companheiras, derrotar a PEC 241 é fundamental para a garantia dos direitos sociais, para defender a Constituição de 88 e, se vocês me permitem, para derrotar o governo interino no Senado Federal. Não há dúvida, eu sou do IPEA, estou fazendo parte de um grupo técnico interinstitucional de discussão sobre financiamento do SUS, com a presença, senador, de colegas do IPEA, de colegas da USP, da PUC de São Paulo, de colegas de outras instituições, da Fiocruz, de colegas de outras instituições, e não há dúvida que, do ponto de vista setorial, a PEC 241, ela na prática, objetivamente, ela fere, ela destrói o artigo 196 da Constituição, qual seja que a saúde é um direito social. Olhando para trás ou para frente, significa reduzir os gastos públicos em saúde em relação ao PIB e significa reduzir os gastos em saúde públicos em relação ao setor privado. No fundo, observem, a 241 tem como pressuposto no campo da saúde um modelo de privatização dos serviços de saúde. Um outro elemento fundamental, ainda no campo da 241, que eu gostaria de chamar a atenção, é a questão da vinculação. A questão da vinculação, ela extrapola o debate orçamentário. A vinculação em 88, e nós temos alguns constituintes presentes nessa sala, tem como objetivo dizer para a sociedade brasileira que é prioridade do Estado o combate à desigualdade social e à desigualdade regional. É isso que significou a vinculação das fontes de custeio do orçamento da Seguridade Social. Que esse país teria um compromisso com a redução histórica da desigualdade nesse país. E não precisa ser um gênio ou ser ilustre para saber que, objetivamente, eu vou repetir esse adjetivo, concretamente, a política de saúde ela é desconcentradora de renda. Portanto, a PEC 241, no setor saúde, além de representar o desmonte do SUS e a privatização dos serviços, ela amplia a desigualdade, não só o acesso aos serviços de saúde, mas a própria desigualdade na sociedade brasileira. Ela é extremamente perversa e precisa ser combatida pelo bloco histórico progressista, seja na luta institucional, seja na luta popular. As políticas de saúde no Brasil, senador, a meu ver, até pelo campo progressista, Ronald, professora Lígia, demais companheiros e companheiras, sempre, de certa maneira, foi mal compreendida. Em que sentido? É verdade, a política de saúde tem, sim, um papel de melhorar a qualidade da atenção médica e de melhorar, sobretudo, as condições de saúde da população. Mas no caso da América Latina, no caso do capitalismo periférico,
seriam as políticas sociais elementos estruturais fundamentais para o desenvolvimento econômico da nação? Saúde é intensiva em força de trabalho, emprega, ainda mais no ciclo recessivo, portanto, contribui para a formação do produto, da renda nacional e mesmo da inovação tecnológica, em particular numa área de fronteira que é a biotecnologia. A saúde pode ampliar a produtividade da força de trabalho, tão necessária na atual conjuntura do capitalismo internacional. Como já disse, ela é desconcentradora de renda. E o gasto público em saúde, além do mais, pode ter um impacto positivo sobre a inflação setorial. Ou seja, não houve uma compreensão, senador, da hegemonia que estava no poder sobre a importância de colocar a política social ou de radicalizar as políticas sociais como o centro do desenvolvimento econômico no país. Isso não significa nada perto da 241. Houve erros, mas nada perto da 241. A 241 é uma proposta objetiva contra o SUS, contra o Estado e contra a democracia. Bem diferente do que ocorreu nos últimos 13 anos. A meu ver... Pessoal, só deixa eu registrar, porque ele vai ter que ir para a comissão do impeachment, o senador Lindenberg aí. Ele não vai poder ficar aqui. Nós estamos abrindo a comissão do impeachment agora, pessoal. Queria muito estar aqui. O Samuel Pinheiro Guimarães já passou aqui. Já passou. Então tá bom. É o líder da minoria agora, só para avisar todos, viu? Gostaria de nesse momento, apresentar, apesar da conjuntura defensiva que nos encontramos, e, portanto, nós temos que discutir, senador, é um programa mínimo em defesa da democracia, dos direitos sociais e do SUS, numa estratégia defensiva de acúmulo de força, mas eu gostaria de aproveitar esse momento e colocar, e dividir e compartilhar com vocês o que me parece ser uma agenda fundamental na atual conjuntura histórica em relação ao setor saúde. Primeiro, não há dúvida, ampliar o financiamento, melhorar a gestão e potencializar o controle social. Até porque está muito claro que boa parte dos problemas de gestão do SUS, óbvio, cara pálida, decorrem dos problemas de financiamento, em particular em relação aos recursos humanos. Para melhorar a qualidade da atenção médica e, portanto, ser mais eficiente, ter um melhor serviço, você precisa ter mais recursos financeiros e organizacionais, e não menos, como prega a ideologia liberal ou neoliberal, se vocês preferirem. A segunda agenda é uma agenda, às vezes, também pouco esquecida entre nós. E, de certa maneira, a professora Lígia Bahia tem um mérito de ter sido pioneira nesse debate, que é a questão da regulação do mercado de serviços de saúde. A nossa agenda é uma agenda dupla, de fortalecimento do SUS de um lado e, de outro, fortalecimento da capacidade regulatória do Estado em relação ao mercado de planos de saúde, em relação ao mercado de equipamento médico, em relação ao mercado de medicamentos. Precisamos ampliar a luta, chamando a classe média em defesa da redução dos gastos das famílias e dos empregadores com bens e serviços privados de saúde. Ao lado da defesa do SUS, ao lado da luta pelo fortalecimento do financiamento do SUS, precisamos fortalecer a capacidade regulatória do Estado, do mercado de serviços de saúde, tendo como objetivo primeiro reduzir, repito, os gastos das famílias e dos empregadores, pasmem, com bens e serviços privados de saúde. Por fim, senador, se o senhor me permite, eu gostaria de fazer uma ponderação. É uma ponderação ou uma crítica construtiva. O senhor, em algum momento na mesa, colocou que o plano de saúde, se a pessoa quiser consumir o plano de saúde, ela pode consumir. Naturalmente que eu entendi a sua fala.
Mas outro elemento, e eu concluo a minha fala com a apresentação desse ponto, que é necessário não só que os analistas de políticas de saúde, mas o movimento popular, as autoridades governamentais, ou seja, o bloco progressista entenda, é que existe, companheiros, uma relação estrutural, fundamental, entre o padrão de financiamento público, entre o Estado e a dinâmica de acumulação capitalista do mercado de planos de saúde. É isso que explica, é essa a razão dos subsídios. Ou seja, os subsídios não é uma desoneração qualquer no setor saúde. Ela é uma pedra fundamental para a produção e reprodução econômica dos planos de saúde. Isso vale no Brasil, vale nos Estados Unidos, vale na Austrália, vale no Canadá, mesmo na era do capital financeiro. Por quê? Porque o setor saúde tem uma característica específica economicamente, apresenta uma tendência de custos e preços crescentes. Se ele é organizado de forma capitalista, ele vai apresentar problemas de rentabilidade, porque ele vai ter que operar com preços muito altos. Mas saúde é política e socialmente relevante para o exercício de hegemonia dos estados. O que o governo faz? Ele subsidia essas atividades privadas socialmente relevantes. Portanto, a questão da renúncia fiscal é um elemento central também na agenda, na luta contra a privatização do sistema de saúde brasileiro. Concluo dizendo que o IPEA fez um estudo com a Receita Federal do Brasil, analisando o que os acadêmicos chamam de gasto tributário. Mas vamos falar sério, é subsídio. Em 2013, os subsídios destinados, isso é dado oficial, IPEA e Receita Federal do Brasil. Em 2013, os subsídios destinados à pessoa física e à pessoa jurídica aos planos de saúde giraram em torno de 10,5 bilhões de reais. Pergunto aos gestores aqui presentes, aos representantes dos gestores aqui presentes, esse recurso poderia ser alocado para habilitar hoje a discussão na CIT no Ministério da Saúde dos 3,5 bi para média e para alta complexidade? Esses recursos poderiam ser alocados para investir nas UBSs e nas UPAs que estão sem funcionar e já estão prontas? Concluo a minha contribuição nesse debate. Lutar contra a 241 é lutar pela democracia, é lutar pelos direitos sociais, é lutar pela vivificação do SUS. Vida longa ao SUS! Muito bem, muito bem. Muito bem, Carlos Roque, eu acho que você entendeu bem o que eu quis dizer e eu entendi bem o que você quis dizer. É como se eu dissesse que de hoje em diante não vai ter mais universidade privada. Vai ter, mas ninguém está dizendo isso. Como vai ter, bom, quem quiser que vá para a universidade privada, nós não vamos fechar elas. E os planos de saúde é a mesma coisa, queremos ou não, eles vão existir. O que você não quer é que haja subsídio. Aí sim, aí a unanimidade é o nosso ponto de vista. Não tem que haver subsídio. Mas se eles quiserem existir, que existam. Sei lá, o cara que ganha 10 bilhões, como aqui alguém falou do plenário, e quer ter um plano de saúde que ele vai pagar no inferno, no céu, que vá para lá. Mas nós queremos que os planos de saúde não sejam subsidiados, e sim investimento no SUS. Então nós falamos a mesma coisa. Com certeza absoluta é a mesma visão. Passo a palavra agora a Isabela Soares Santos, pesquisadora do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, DAPS, ENESP, Fiocruz, e diretora executiva do Centro Brasileiro de Estudos, SEBS. Por favor, Isabela. E depois o Ronaldo e depois as duas senadoras. Escolhe o conteúdo. Bom, obrigada, bom dia a todos. Queria fazer um agradecimento especial à Comissão de Direitos Humanos do Senado, em especial à pessoa do senador Paim, aos colegas de mesa, ao público participante aqui, aos mais de 100 pessoas que estão lá fora, tentando entrar e ainda não conseguiram, que tivemos notícias, e ao projeto Direitos Sociais e Saúde, que também está participando ativamente aqui desse evento. Antes de iniciar minha fala, eu queria complementar uma coisa. Eu acho que é muito importante essa conversa entre o senador Paim e Carlos Doquer,
A questão, só que eu acho que ele complementar que não é só que não haja subsídios. A gente tem que pensar que quando há subsídios, além da questão financeira, o Estado está fazendo uma política que induz que as pessoas que podem se beneficiar desse subsídio, quem são? São as empresas privadas, né, que podem deduzir do seu lucro, e são as pessoas que pagam imposto de renda, ou seja, é o topo da sociedade, né? Um país muito pobre, quem paga imposto de renda é a grande minoria, né, ou a minúscula minoria. Então, a gente está privilegiando que essas pessoas se beneficiem desse subsídio. E faz com que essas pessoas, que em geral são os formadores de opinião da sociedade, estejam usando os planos privados de saúde e não estejam usando na sua totalidade dos serviços, mas em outras coisas, o SUS. Então, elas deixam de estar sendo as grandes defensoras do SUS. Então, acho que isso é uma política que é perversa, é muito ruim também desse ponto de vista, né? E a gente deixa de estar falando também do estelionato que é, porque mesmo essas pessoas, quando elas envelhecem, né, o que é o caso de todos nós aqui, a nossa capacidade de pagamento vai diminuir, não vai? A aposentadoria é um pouco menor e os custos são maiores. Então, como que o nosso custo de vida é maior, a gente não consegue mais financiar tudo o que precisa. E aquele plano privado que você tinha com apoio do teu serviço, da tua empresa, do teu trabalho, seja no governo ou na empresa, porque hoje os governos públicos todos estão provendo planos privados também para os seus funcionários, você não vai ter mais esse apoio. Então, você vai pagar sozinho a mensalidade do teu plano privado no momento que ela é mais cara e no momento que você menos tem recurso, no momento que você mais precisa de serviços de saúde. Então, é estelionato, que você não vai conseguir pagar. São pouquíssimos de nós aqui que vamos conseguir pagar plano de saúde quando ficarmos mais velhos. Então, a gente, no caso, nós estamos aqui defendendo o SUS, mas as pessoas do nível mais alto de renda do país deixarem de estar usando na sua totalidade o SUS, estarem indo para o plano privado, tudo bem, pode ir, mas assim, não é tudo bem, entendeu? Porque elas deixam de estar defendendo o SUS. Isso é muito ruim para o SUS. Mas a minha intervenção hoje vai ser sobre por que a política de austeridade, com a Seguridade, não tirará o Brasil da crise econômica em que se encontra. Eu queria trazer um pouquinho de argumentos para fortalecer, subsidiar os argumentos das pessoas que estão em dúvida se realmente devemos ter uma política mais austera e ortodoxa de corte de recursos nas políticas sociais ou não para poder enfrentar a crise. Né, o senso comum diz que sim, temos que fazer corte quando não temos recursos para pagar todas as contas, mas existem estudos que mostram outras questões. E alguns estudos nos apontam que não é uma questão meramente ideológica, como muitos tendem a nos dizer. Né, temos ideologias básicas, né, do liberalismo e do igualitarismo, que vem lá do século XVIII, que elas pegam o quê? Né? O liberalismo, ele trabalha a partir do desejo de todos, que seria a soma ou resultado dos objetivos de todos os indivíduos. Então, o que você vai ter nessa ideologia é que o que é o desejo de todo mundo é a soma do desejo de cada um. Então, cada um tem o seu próprio desejo. Então, isso parte do princípio do direito ao livre-arbítrio dos indivíduos. É uma ideologia praticamente oposta à ideologia do igualitarismo, que é uma ideologia que fala do desejo geral da sociedade. Né? Então, ela procura fazer proposições que vai em busca do objetivo coletivo de uma sociedade, né? E vai em busca de que sociedade, que projeto societário queremos que dá para todo mundo. Né, e vai atrás da igualdade de direitos. E eu acho que é atrás dessa ideologia que nós construímos nossa Constituição Federal e muitas das proposições para a Seguridade Social. Entretanto, ela não foi executada conforme a Constituição Federal. Qual que é a nossa discussão que nós temos hoje, quando falamos de crise e austeridade? Né? Essa semana, ou semana passada, eu vi, acho que foi no Valor, o Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, deu uma declaração em que ele fala assim: as despesas com educação e saúde são itens que, 3 pontinhos, junto com a Previdência, inviabilizaram um controle maior das despesas nas últimas décadas. Depois, de outro momento, ele fala assim: educação e saúde inviabilizam os ajustes. Né? Então, o que ele está falando? Que a gente precisamos rever essa política de educação e saúde do Brasil para poder fazer esses ajustes para poder sair da crise. Né? Esse é o raciocínio. É isso que chamamos de uma política de austeridade, uma política ortodoxa. E é isso que eu estou querendo dizer, que será que precisa ser assim? Temos outros estudos, que eu queria trazer aqui. Por exemplo, tem um pesquisador inglês, David Stuckler, ele veio para o Brasil recentemente na Conferência de Promoção Mundial de Saúde que ocorreu em maio em Curitiba. Fez uma palestra, tem livros também, e ele fez um estudo em 27 países, de 1995 a 2011. Ele criou uma coisa que chama multiplicador fiscal.
que é o quê? É o quanto de dinheiro se consegue de volta com diferentes gastos públicos. E aí eles começam a estudar, nesses 27 países, nesse período todo, todos os gastos públicos que foram feitos e quanto de retorno que tem. É um estudo econômico, métrico bastante complexo, mas quais são as confusões que eles tiveram? É um grupo de estudos, na verdade, da Universidade de Oxford. Que os melhores índices multiplicadores vêm de gastos com educação e com saúde. E os piores é com defesa, que no Brasil nem é tanto assim. Uma das grandes conclusões do estudo, que se cortar em saúde em momento de crise, você vai gerar mais mortes, aumento. Isso é estudo científico, são evidências científicas, não é conclusão da cabeça dele, tá, gente? Ele tem dados mostrando isso em muitos países em longo período estudado. Você gera mais mortes, aumento de surtos, infecções por HIV, tuberculose, as doenças infecciosas parasitárias em geral, né? Aumento dos índices de alcoolismo e suicídio, aumento dos problemas de saúde mental em geral, risco de retorno de doenças já erradicadas, além de outros problemas, né, que não são específicos do campo da saúde. Então, ele fala, a saúde, ao mesmo tempo que ela gera esses problemas quando se corta, ela tem uma questão que o Carlos Oqué trouxe aqui, por conta do complexo industrial da saúde e da capacidade de contribuir para o desenvolvimento que o setor de saúde tem. A saúde é uma oportunidade de gerar economia e fazer o país crescer mais rapidamente e de forma duradoura. Então, isso ajuda, no fundo, o país a sair da crise. Embora, no primeiro momento, pareça que atrapalhe o país a sair da crise. Ele fala, se estiver em crise, o último corte tem que ser feito na saúde. Né? A saúde não deve ser cortada em situação de crise. E os governos deveriam investir mais em saúde em situação de crise. Né? Então, isso é interessante. Ele usa e dá alguns exemplos da Grécia e compara com a política social da Islândia, que em crise investiu na proteção social e conseguiram entrar até em indicadores mundiais de felicidade, né? De happiness, que é um indicador importante para a saúde. E na Grécia estamos vendo aumento de suicídios, de homeless, aumentos fortíssimos na saúde materno-infantil, de maternidade, mortalidade materna, mortalidade infantil. Isso é muito grave, né? Temos também, recentemente, um artigo que saiu de diretores do Fundo Monetário Internacional, são 3 funcionários de lá, de alto cargo, que estudaram, sobretudo, países da América Latina, e eles falaram que um estudo saiu agora na internet, é um estudo que saiu no final de junho desse ano, muito recente também. As principais conclusões dele, olhando as políticas neoliberais, é o quê? Né? De redução de gasto social, de privatizações, abertura de mercado para capital estrangeiro, né? Do tripé econômico, né? De meta inflacionária, altos juros, superávit primário. O que essas políticas fazem nas conclusões, olhando esses países da América Latina? Elas colocam em risco uma expansão duradoura do país e elas prejudicam a sustentabilidade do desenvolvimento. Então, eu acho que a gente está trazendo um pouco de elementos aqui para falar que essa questão, será que é só ideológica? Ou será que é uma política de austeridade? Ela não estaria favorecendo um tipo de capital e grupos de poder econômico específicos em detrimento da sociedade, inclusive até deles, porque os filhos dessas pessoas daqui a 30 anos vão estar vivendo um país muito pior. Então, se for pensar do ponto de vista humanitário, é de uma burrice fazer uma política de austeridade sem tamanho, né? Teve um artigo do Clóvis Rossi na Folha também agora, que falou que ele fala que a teoria dos ortodoxos pode ser resumida a um teorema mais teológico do que econômico, né? Isso é interessante também. E a gente viu que na Seguridade Europeia foi trabalhado o modelo dinamarquês, né, em que eles, para romper com a pobreza, investiram em creches universais para que as crianças se desenvolvessem, com isso puderam ter bons empregos, as mães podiam trabalhar, podiam depois todo mundo ter bons empregos, pagar a previdência e assim sustentar essa política de proteção social e o desenvolvimento da sociedade como um todo. Então, estou tentando trazer aqui para vocês o quê? Quando defendemos o SUS, sim, é uma questão humanitária, mas é sobretudo o que é uma questão também técnica e uma questão econômica e de desenvolvimento, de que país queremos, que Brasil que queremos para hoje e para o futuro. Em todos os últimos governos que tivemos desde a Constituição Federal, o SUS não foi tratado como estabelecido na Constituição, nem em financiamento e nem nas proposições de políticas de saúde, em qualquer governo, em qualquer partido político. Isso é um problema que temos as correlações de poderes e de forças no Brasil. Então, eu acho que eu queria, para concluir, senador,
Eu trouxe um documento do SEBS que a gente distribuiu aqui para todo o grupo, para vocês também, que são 25 pontos propositivos para mostrar que é isso que a gente quer para a saúde, não o que está na Agenda Brasil, ou na Ponte para o Futuro, ou naqueles 15 pontos do PSDB. São esses pontos e outros mais, né? A gente está um documento inicial de discussão. E mostrando que a gente tem proposta concreta para o SUS e que eu trago esses argumentos que são mais do que ideológicos e dogmáticos, mas são argumentos do campo da ciência e da razão, da economia, dos direitos humanos, né, que é o tema que trata essa comissão. São argumentos para subsidiar o papel cívico dos senadores da Casa, para defender o SUS, diante dessa crise econômica que estamos, até para defender o país sair da crise econômica, né, com uma questão humanitária, direitos fundamentais. Né? Vimos que cortar despesas em tempos de recessão é um desastre humano e financeiro. E, concluindo, eu tenho certeza que a grande maioria da população brasileira quer, seja de direita, de esquerda, apolitizada ou politizada, a população quer um sistema público de saúde de qualidade e para todos. Embora, no primeiro momento, pareça que as pessoas querem plano de saúde, mas se oferecer um bom sistema de saúde público, elas vão querer. Então é isso, obrigada a todos. Muito bem. Isabela Soares dos Santos, pesquisadora do Departamento de Administração, Planejamento de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, DAPS, ENEPS, Fiocruz, e diretor executivo do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, CEPS. Esse documento, Isabela, pode ter certeza que eu vou ler em plenário. Vou ler ele em plenário como uma forma de subsidiar todos os senadores. E se puder fazer contribuições para melhorá-lo, estamos aceitando, Tudo podemos bem. até tirar a autoria para que seja um documento da sociedade. Muito bem, Isabela. Eu acho que o seminário vai ajudar muito. Esse seminário que faremos em conjunto vai contribuir muito. Passo a palavra agora para Ronaldo Ferreira, presidente da FENAFAR e do Conselho Nacional de Saúde, CNS. Bom dia a todos e todas. Cumprimentar o senador Paim, que mais uma vez abre aqui o Senado Federal para o povo brasileiro poder vir aqui fazer o bom debate a respeito da questão do financiamento. Cumprimentar o Dom Roberto Paz, que para mim é uma grande satisfação ver a CNBB, como sempre, envolvida intensamente no processo de discussão da saúde, em particular pela importante parceria que fez com o controle social, na qual tive a satisfação de coordenar o Movimento Nacional Saúde Mais 10, que foi a organização com a maior contribuição, que fez algo que eu considero central nesse momento da conjuntura política do país. Nós precisamos, nós devemos, nós temos o dever de colocar o povo nas discussões e nos debates. Objetivamente, a correlação de forças que está estabelecida na sociedade não é apenas ataque à saúde, é ataque ao processo civilizatório brasileiro. O que nós assistimos é uma maioria conservadora que imagina uma nação formada por homens entre 24 e 35 anos, héteros, brancos, de classe média. Esse é o Brasil que está sendo desenhado por uma maioria que tem mais de 360 votos na Câmara, tem uma maioria significativa no Senado, tem uma maioria no Judiciário, tem os meios de comunicação sob sua coordenação, portanto, só resta uma possibilidade concreta para fazer alguma alteração nessa correlação de forças, que é colocar povo na mobilização, dialogar, chamar o povo à responsabilidade de chamar o destino da nação nas suas mãos. E quem elaborou, pensou e trouxe para o Brasil essa generosidade que é o Sistema Único de Saúde, pensou nisso. Pensou e colocou como parte integrante desse Sistema Único de Saúde a participação popular, os conselhos de saúde, esta possibilidade concreta de o povo ter voz e espaço para apresentar as suas reivindicações. Com muitas dificuldades, como tem o Sistema Único de Saúde, com muitas dificuldades, como tem o conjunto das políticas no Brasil, mas tem esse instrumento que tem demonstrado a sua capacidade no último período de mobilizar e de apontar, certo, em torno da agenda da saúde, a aliança necessária que a conjuntura exige do povo brasileiro. O momento que o Brasil vive exige uma ampla força política e social patriótica
que defenda a nação brasileira, e a saúde tem esse elemento central para construir essa aliança. A gente trouxe algumas informações para contribuir que o Conselho Nacional de Saúde, com a sua comissão de orçamento, com o debate que vem fazendo ao longo do tempo em torno do financiamento, e gostaria de compartilhar para entender um pouco mais o porquê que um debate mais aprofundado a respeito do financiamento pode escancarar, deixar bastante claro quais são os objetivos da construção dessa nação excludente, dessa nação virada de costas para o povo brasileiro. Pode passar, por favor. Aqui, rapidamente, os dados que é importante compartilhar, principalmente porque está sendo transmitido para o Brasil todo, e também compartilhar aqui no Senado, a evolução, certo, do financiamento da saúde, como se deu e como é falacioso essa discussão da participação da União. Perceba-se que os municípios têm sido os grandes financiadores, quem de fato tem ampliado o financiamento da saúde. Os gastos da União com a saúde estão estagnados, em média, em 7% desde 2000, certo? E onerando estados e municípios. Pode passar o próximo, por favor. Perceba que, na verdade, em relação ao PIB, os números dos gastos da União, na verdade, sofreram até uma redução, uma tendência à redução. Percebe-se que os municípios saem de 0,84% para 1,18% das suas contribuições. Já a União de 1,7 para 1,65, ou seja, diminuindo. Graficamente fica melhor de ver. Próximo, por favor. Percebe-se que a tendência das transferências que a União faz para estados e municípios é absolutamente falacioso, que tem sido ampliado. Na verdade, a tendência, quando você utiliza a riqueza produzida no nosso país, é uma tendência de diminuição da participação da União nas suas transferências para estados e municípios. Próximo, por favor. E o volume, a participação dos municípios é quem tem sobrado a grande carga de aumento significativo, que já estão no limite da sua possibilidade de financiamento, sendo que o preceito constitucional apresenta, conquistado com a EC 29, 15%, boa parte dos municípios, em 2015, já passava longe dos 20% dos seus recursos aplicados. Próximo, por favor. E dentro dessa discussão, fiz questão de trazer essa construção que nós fizemos, como a professora Lígia colocou aqui, a luta do problema do financiamento não é de hoje. A discussão vem desde a origem que conseguimos consagrar na Constituição, o debate e a disputa em torno do financiamento. Tivemos a PEC 169, que gerou a EC 29, tivemos toda a luta da Primavera da Saúde, não é isso, Pedro? Que gerou a Lei Complementar 141, tivemos durante um bom período a luta do Saúde mais 10, e temos agora a Frente em Defesa do SUS, que conseguiu apresentar aqui no Congresso Nacional, uma proposta de emenda constitucional, que é a nova cara do Saúde mais 10, que tramita na Câmara dos Deputados, já foi aprovado em primeiro turno por 401 votos, contra apenas aprovado, que resgata o que o Saúde mais 10 apresentou, e fiz questão de trazer algumas fotografias, porque essa luta foi bastante intensa. Poderia ter aqui a foto do Dom Leonardo, podia trazer a foto das centrais sindicais, foi uma foto, uma construção bastante grande e mobilizadora, mas fiz questão de trazer algumas fotos em especial daqueles que ontem estavam marchando com a gente. E esperamos que continuem marchando, porque uma das características que tem o Conselho Nacional de Saúde, a participação popular, é sempre ter lado. É sempre estar do lado do direito à saúde, do lado do povo brasileiro, do lado da participação popular, independente de que momento a gente viva. Portanto, é importante resgatar que esta luta, para enfrentar essa situação ao longo desses anos, o Conselho Nacional de Saúde chamou, a sociedade chamou todos os atores que queiram se somar à força de enfrentar um dos principais, se não o principal problema do Sistema Único de Saúde, que é o seu subfinanciamento. Próximo, por favor.
Só para a gente comparar o que se sucedeu com a derrota temporária, eu afirmo que é derrota temporária do Saúde Mais 10, com a aprovação da emenda constitucional 86, para a gente ter uma ideia, os recursos que a nossa PEC 01 apontaria para 2017, nós só alcançaremos com o que está em vigor hoje, com a EC 86, em 2020. 2016 é 13,2% com a emenda constitucional 86, o que significa aproximadamente 12 bilhões a menos do que se fosse aplicado a regra anterior, ou seja, não chegamos ainda da 241, ainda estamos falando da 86, não chegamos ainda na perversidade que ainda está por vir. Por isso é importante conhecer esses números, ter o domínio de qual é o debate que é feito pelo controle social, porque em alguns momentos temos a estranha sensação de que a luta começou agora, mas a luta não começou agora. Há necessidade de ter clareza da correlação de força estabelecida na sociedade e como buscar, em torno das informações, da pauta, da agenda da saúde, que nesse momento não é mais só a agenda da saúde. Quando você tem o Ministério da Previdência que é extinto, quando você tem o Ministério do Desenvolvimento Social que é extinto, quando você tem um golpe que se materializa na democracia brasileira, não é mais só a saúde, mas é fundamental entender esses números, é fundamental entender a dinâmica de como se processa e qual que é a construção que é feita para apresentar as falsas soluções para o povo brasileiro, para nós podermos, primeiro, ter o povo, segundo, ter o bom argumento, aquele que tem aderência à realidade, aquele que bate de fato com o que de concreto acontece na vida do povo brasileiro. Próximo, por favor. E para ajudar um pouco mais, ainda tem as desvinculações, não cheguei na 241 ainda, certo? Tem as desvinculações das receitas da União. Uma no Senado, que é a PEC 141, certo? Que desvincula... PEC 141, PEC 143, que traz redução para os gastos para o SUS, que desvincula receitas estaduais, da União e municipais, que, segundo os cálculos da equipe que auxilia o Conselho Nacional de Saúde, também formada por importantes economistas, que têm nos ajudado bastante, dá o tamanho do impacto da PEC 143. Próximo, por favor. Segundo os cálculos, a PEC 144, com a desvinculação de União, Distrito Federal e municípios, significa uma redução de, no mínimo, 44,6 bilhões dos recursos já insuficientes do Sistema Único de Saúde. E tem ainda também outras iniciativas. Próximo, tem a PEC 04, que foi aprovada na Câmara, que não é 25%, é 30% as desvinculações. Com um item lá que diz que protege a saúde, mas não protege a seguridade, ou seja, as consequências para a saúde não serão diferentes do ponto de vista do impacto do seu funcionamento. Próximo, por favor. E a Isabela trouxe aqui uma frase, né? Que eu também peguei essa frase, que não é um militante fazendo, não. São palavras saídas da boca daqueles que estão conduzindo. Por isso que o Carlos aqui dizia que tem algum problema nos cálculos que a gente faz sobre o impacto da PEC 241, se vai ser isso mesmo, porque tem lá um espaço que diz que vai continuar o parágrafo 2º do artigo 198, lá que fala que vai ter 15%. Não, está bastante claro na fala do ministro que é teto. E a inflação, ele afirma, as despesas com educação e saúde são itens que, na prática, junto com a Previdência, inviabilizam o controle maior das despesas nas últimas décadas. Esses itens crescendo com vinculações da receita tributária, na medida que ao longo dos anos a receita tende a crescer com a recuperação da economia, a tendência seria essas despesas crescerem mais do que o restante e inviabilizarem o teto. Entendeu por que é teto?
não tem 15, é teto, ou seja, é a inflação e ponto. É isso que está sendo trazido para o Congresso. E por último, uma declaração que tem reiteradamente repetido, é importante a gente traduzir, utilizar aquela caneta desalienadora para traduzir o que as manchetes diz. Hoje, o governo tem a capacidade prática discricionária de pouco mais de 10% do orçamento. Vejam bem, estamos mexendo na estrutura fiscal pela primeira vez desde a Constituição de 88. Estamos rasgando a Constituição. O que está escrito é isso, estamos rasgando o capítulo, o capítulo dos direitos sociais e econômicos estão sendo rasgados. É isso que está sendo afirmado e é isso que faz a PEC 241. Não é um militante que está falando, são palavras expressas, estampadas em todos os jornais, todo dia, nos últimos 40, 50 dias que nós estamos vivendo, noites muito escuras e com muito pouca luz. Próximo, por favor. Significa na prática que essa PEC 241 um novo regime fiscal. Teto para despesas primárias, ou seja, juros sem teto, certo? Só as despesas primárias, juros, pagamento de dívida não tem teto, certo? Mas os direitos sociais e por um pequeno curto período, 20 anos. Limite individualizado para os poderes executivo e judiciário. Se o teto for desrespeitado, sem reajuste de funcionalismo, sem criação de cargo, sem alteração da carreira, sem realização de concurso público. Próximo, por favor. O regime de despesa muda para o regime de competência, que está lá escrito na PEC pelo regime de caixa, o que de cara, de início já retira aproximadamente 14 bilhões que historicamente tem ficado de um ano por outro em restos a pagar. Se muda o regime, já aí apresenta uma possibilidade de perda de 14 bilhões. Teto das despesas a partir de 2017, a base de cálculo é a despesa paga, o teto a partir de 2018 vai ser o de 2017 corrigido. Na verdade, não é teto. Na verdade, é estabelecer uma redução dos recursos. Próximo, por favor. E mais, o objetivo explícito, claro, está lá escrito, superávit primário para pagamento de juros e encargos à dívida pública para reduzir a dívida pública nos próximos 20 anos, ou seja, satisfazer o mercado. Ou seja, é atender o mercado. É isso que os discursos não são mais disfarçados, eles são explícito, é declarado qual é o objetivo e para quem vai servir os fundos públicos produzidos pelo trabalho do povo brasileiro que são arrecadados através dos tributos. Revogação dos dispositivos da EC 86, também revogação do dispositivo da Lei Complementar 141, que trata da compensação dos restos a pagar, porque hoje a 141 fala, se você cancelar algum resto a pagar, você tem que compensar no mesmo ano, e os dispositivos condicionais, na verdade, rasga, como já foi afirmado aqui, o artigo 196 da Constituição. Próximo, por favor. Esse, senador, são os dados que o Pedro Tourinho apresentou, duas formas, uma com os preços correntes e outras com a perda acumulada, certo, de 2013 a 2015, ou seja, quase 30% do que, ou seja, para a população ficar clara, 30% a menos de farmácia popular, 30% a menos de equipe da saúde da família, 30% a menos de internação hospitalar, ou seja, só para se ter uma ideia do impacto que seria e que será a aplicação dessa medida. Próximo, por favor. Já em perspectiva para 2017 e 2018, aponta aí uma perda acumulada de aproximadamente 12 bilhões. Próximo, por favor. Aqui um gráfico para a gente ter como é o comportamento, como será o comportamento da participação do PIB, comparando o que foi a variação da emenda constitucional 29 e o que é a proposta da 241, é a famosa boca do jacaré que vai pretender engolir o Sistema Único de Saúde, ou seja, se fosse aplicado já desde 2013, esse seria o desempenho da participação do PIB da União na saúde. Próximo, por favor. Tem mais um minuto, porque nós temos já 5 oradores. Já indo para as conclusões, eu vou deixar à disposição, então, aqui para
para o senador alguns dados comparativos a respeito da aplicação da PEC, da proposta, que acho que é importante demais, nesse momento, resgatar a importância de mantermos firme, certo, em torno da proposta da emenda constitucional 01, certo, que é fruto da luta do povo brasileiro e é uma ação objetiva, concreta, que você pode buscar somar forças na sociedade para fazer o enfrentamento. Os 401 votos a 1 é uma boa demonstração da possibilidade dessa proposição. Próximo, por favor. Esse eu também vou deixar aqui à disposição, que é uma comparação, senador, com a aplicação que alguns outros países do mundo fazem, a diferença de valores. Pode passar, por favor. Tem o problema da crise econômica, efeito negativo, já foi falado aqui a respeito das contas públicas. Nenhum gasto na proposta, não tem uma proposta específica para cortar os gastos tributários, que aqui também foi falado que só na área da saúde são 25 bilhões, e definitivamente a PEC 241 não poderá ser aprovada. E o movimento que desembocou e que hoje materializa em torno da PEC 01 a continuidade do Saúde Mais 10, ele, através do Conselho Nacional de Saúde, das diversas organizações que tem, apresentou um conjunto de proposições que pretende ser uma pauta mínima para agregar amplas forças sociais e políticas no Brasil, que diz respeito à questão do montante, que ninguém está pedindo um buraco sem fundo, ou seja, há uma referência de financiamento mínimo, que é a PEC 01, discute-se também a fonte de onde viriam esses recursos, é apresentada a discussão da taxação das grandes fortunas, a possibilidade da taxação das grandes movimentações financeiras e outras possibilidades também de buscar fontes. E também o destino, que é para ações e serviços de natureza pública. Próximo, por favor. Pode passar. Próximo. Só para a gente fazer um grau de comparação, que plano de saúde, como viabilizar com R$13 por dia, certo? R$13 por dia, R$90 por mês ou R$1.100 por ano, um sistema que ofereça vacina, transplante, assistência médica, atenção básica, vacinação, certo? Quando se comparado com qualquer outro sistema de saúde no mundo, ou mesmo comparar com os gastos dos planos de saúde, que é limitado para um público absolutamente inferior, é 4, 5 vezes superior. Falar em ineficiência do Sistema Único de Saúde é não estar atento à realidade concreta que vive o Sistema Único de Saúde. Próximo. Queria agradecer ao consultor Francisco Fúncia, do Conselho Nacional de Saúde, que tem nos ajudado, e ao grupo técnico institucional, no qual faz parte aqui o Carlos Zoc e vários professores que nos ajudaram a construir esta apresentação, esses dados, e também aproveitar aqui, senador, a oportunidade de estar falando para o Brasil todo. Nós estamos, o Conselho Nacional de Saúde, chamando o povo brasileiro a marchar em defesa do SUS, da seguridade, da democracia. Amanhã, dia 6, aqui em Brasília, teremos uma grande manifestação com diversas organizações, várias capitais, como Florianópolis, como Porto Alegre, como Salvador, como Fortaleza, várias cidades do Brasil também estão, Campinas também estão se mobilizando, certo, para fazer aquela que é a principal tarefa. Nós precisamos, nesse momento, ocupar todos os espaços, mas o espaço principal é a rua e é a mente e o coração do povo brasileiro. Esse nós precisamos tocar com uma velocidade bastante grande. Próximo. Obrigado, gente. Muito bem.